a sabedoria ancestral, né? Honrando quem veio antes de mim. Mas para grandes mudanças sempre tem um caos que antecede, sabe? É isso que eu tô me segurando. Falando, olha, esse caos que tá esse ano, menina. E aí, aprendiz? E aí? Tá bem? Tá mais ou menos? Tá mais pra mais ou mais pra menos hoje? Como é que tá? Eu tô mais ou menos ainda. Quem ouviu o último episódio já pegou a referência. Se você tá chegando por aqui, novo, nova, enfim, chega mais, venha, casa é nossa, toma um cafezinho, um vinho, um negócio, me escuta com calma. Eu amo que algumas amigas compartilham que me escutam quando tô tomando banho. Então, assim, não sei como é que eu estou te acompanhando hoje, você tá tomando banho, tá dirigindo, o que é que você tá fazendo, mas espero que você esteja mais pra mais do que pra menos. Meu nome é Indiara Vitório, se você tá caindo aqui de paraquedas, esse podcast, ele tem a missão, né, da gente refletir o que aprendemos com nossas mães, com as mulheres que nos rodeiam, com as pessoas que nos rodeiam, né, o que a gente quer levar pra frente, o que não queremos levar pra frente, importante, sem romantizar, né, a maternidade, e a produção, o roteiro é meu, e a direção criativa e edição é de Adolfo, maravilhoso. Inclusive, tô aí pra gravar um episódio com ele. Vem aí! Mas o tema de hoje é um tema que eu tenho certeza absoluta que você já falou essa frase. E se fosse comigo? Ah, mas se fosse comigo, eu tenho certeza que você já falou isso. Então não minta nem pra mim e nem pra você, aprendiz. Pelo amor de Deus. E, enfim... Os últimos dias eu tô nesse mais ou menos como eu falei, refletindo muita coisa. E muita coisa reverberando, né, desse último ano. E eu sempre vou dar aqui um panorama da minha realidade, né? Se você tá chegando nesse episódio aqui agora, ou pra refrescar aí a sua memória. Eu sou Indiara, sou da Bahia, Feira de Santana, interior da Bahia. Vivo de uma família de baixa renda que se valeu muito da comunidade pra sobreviver, né? Então é uma família que é muito unida, mas que se perdeu, eu acho que a gente se perdeu muito no que é o espaço meu e o espaço do outro, sabe? De tão unida que é. E eu sempre fui a pessoa que questionava isso, que achava meio confuso essa dinâmica, que não gostava de ninguém dando opinião na minha vida e que não gostava de dar opinião na vida de ninguém. Então, desde muito nova, sempre tinha assim, é porque Indiara é isso, Indiara é aquilo. Minha mãe mesmo, eu amo manhã, mas minha mãe não é perfeita, né? Então, sabemos disso. E a sua mãe com certeza também não é. Por melhor que você tenha uma relação, por mais que você ame, tem várias questões, né, na minha relação com a manhã. E eu lembro que tinha essa questão de manhã opinar demais e tal. Até hoje, tá? Se eu ligar pra ela agora, essa semana, liguei pra ela, eu tava fazendo um cuscuz e tava cortando a calabresa, que parece com a nossa Josefina. Você sabe o que é Josefina? Na Bahia tem uma Josefina. É a calabresa. Enfim, tava fazendo um cuscuzinho, cortando a calabresa, e aí cometi o erro terrível de quando eu tava cortando, né, apoiei ela assim tava lavando os pratos primeiro, depois eu tava fazendo o jantar, e aí eu apoiei ela, o celular, na verdade, apoiei em frente à tábua de carne que eu tava cortando, e aí eu tava cortando a calabresa, ela, mamãe, não, corta menorzinha. Eu falei, rapaz, a senhora tá em Feira de Santana e tá dando pitaco na minha cozinha, mulher. Porque assim, eu hoje tenho, né, já sou adulta, então tenho uma relação que eu tento levar com o máximo de leveza possível, porque minha mãe, ela tem essa tendência de dar opinião pra tudo, né? E minha família, na verdade, acho que são poucas pessoas da minha família que se preservam, né, no sentido de você solicitou minha opinião, vou dar, ou não vou dar. E aí eu falando pra ela, fiz, mãe, pelo amor de Deus. Teve uma hora, né, que meu querido até queria conversar com ela, fiz, pega aqui, vai conversar com tua sogra aí, que eu vou cortar meu negócio aqui, cortar minha cebola, e aí eu até lembrei que quando eu era mais nova, eu demorei muito de cozinhar em casa, no sentido, primeiro que eu comecei a trabalhar cedo, e também eu cozinhava no final de semana quando a mãe não estava na cozinha, porque até o jeito que eu pegava na faca tinha que ser do jeito dela. Isso foi me lembrando outras coisas, né, eu tava
conversando com uma seguidora ontem. E aí ela foi falando algumas coisas. E, assim, toda vez que eu trago um assunto pra vocês, não me entendam mal. Não me entendam como se eu fosse perfeita. Eu sinto que às vezes, quando acompanhamos muito alguém, né, esse papel de influenciador, que eu não gosto de usar, mas eu sei que eu influencio pessoas, parece que a pessoa tem uma vida perfeita ou que ela é perfeita e que não erra. Gente, eu erro. Erro feio, erro rude. E às vezes eu sou moleca. Então, só que eu sempre tô fazendo essa autoanálise, né? De quem eu fui, de quem eu já fui, de quem eu estou e do que eu posso ser. E também analisando as pessoas ao meu redor. Eu tava conversando com uma outra amiga hoje que tá pensando em começar a produzir conteúdo. E eu falei pra ela, olha, a partir de hoje você vai pensar que tudo é conteúdo. Então, quem faz parte da minha vida, indiretamente ou não, vai acabar saindo no meu conteúdo de alguma forma, no aprendizado que eu tenho, sabe? Com essa pessoa, enfim. E aí eu tava conversando com ela e ela foi me contando uma situação em que ela queria um conselho. Mas assim, quando ela chegou pra mim, ela já tava com a ideia de pedir um conselho, mas eu não sabia, né? Então, ela foi falando e já foi apitando, porque eu tenho opiniões muito fortes. E eu, por muito tempo, eu achava que todo mundo tinha que pensar que nem eu. Isso é um erro. Porque o jeito que eu penso é porque eu sou quem eu sou. E aí a gente vai muito, que se fosse eu, que se fosse comigo, sem a pessoa nem ter solicitado. Eu já fiz isso várias vezes. Você, com certeza, alguma vez na vida, já fez. E eu sempre tento me autoanalisar pra não cair nisso, né? Eu acho que hoje eu tenho uma linguagem muito... eu acho que assim, tá, vamos lá. Como vocês podem perceber, eu hablo aqui 30, 40 minutos, então eu sou conversadeira, sempre fui. Tanto é que na escola, minha mãe... Eu nunca fiquei em recuperação, nem na escola, nem na faculdade, nem nada. E na época da escola, eu lembro que sempre falo, não, Indy era uma ótima aluna, pega muito fácil e tal, mas conversa, mãe, conversa demais. Eu era aquela tagarela, né? E aí, eu lembro que, enfim, criança e tal, eu conversava muito, mas eu sempre gostei de ouvir. E quanto mais velho eu vou ficando, eu tento ouvir mais do que falar. Ou perguntar, que foi o que eu fiz com essa menina, né? Eu conheci, ela já me conhecia, porque quem me acompanha aqui, se você me acompanha e ainda não me conhece pessoalmente, eu acho que dá a sensação de que a gente se conhece, porque você sabe das minhas vulnerabilidades, dos meus altos e baixos. Então você vai ter sempre a sensação que me conhece. Então, toda vez que eu conheço alguém que me acompanha, eu sempre tento escutar ela cada vez mais, porque eu não conheço ela mesmo, né? E ela já me conhece. Então, às vezes rola uma curiosidade ali de conversar, de perguntar e tal. E aí ela foi falando uma situação e eu olhei e eu fiz, você quer minha opinião? Que eu tava doida pra dar já. Mas eu sempre tento, hoje em dia, eu acho que desde muito nova eu tinha esse bom senso. Eu lembro de uma amiga minha da faculdade que ela falava, eu gosto muito de conversar com você porque eu não sinto julgamento na sua fala. Mas eu entendo que quando eu dou opinião, eu sempre tento falar, olha, esse é o jeito que eu lidei, esse é o jeito que eu faria, mas você não precisa fazer dessa forma. E a gente tem essa tendência, né? Eu acho que todo mundo, por mais que você não fale, quando você tá ouvindo a situação, você fala, se fosse eu, não aceitaria isso. Se fosse eu não faria isso. Mas aí quando você tá passando, é outra coisa, né? Eu lembro que na minha cabeça eu sempre falei, eu nunca vou perdoar uma traição. E eu perdoei uma traição por pouco tempo, mas perdoei. Então, é uma coisa que hoje, na minha cabeça, eu tenho. Eu nunca mais vou perdoar uma traição. Eu já vivi uma vez, já aprendi a lição. Não vale a pena. Não vale a pena o esforço. E eu lembro que eu tava muito na dúvida se perdoava ou não. E eu peguei tava passando por um lugar que tinha aqueles papeizinhos da sorte, que você faz uma pergunta, paga uma quantia ali e pega. Aí eu peguei, perguntei, dou essa segunda chance ou não? Aí tinha, não vale a pena o esforço. Enfim, meses depois eu vi que realmente não valeu a pena, mas que foi bom pra eu ficar com a minha consciência limpa. Então, a gente tá muito nessa posição, né, de falar, eu faria isso, eu faria dessa forma e tal. Mas quando você tá vivendo, é totalmente diferente. Precisamos, às vezes, nos perder pra nos encontrar de novo. E é muito doido. Eu sempre fico assim, eu tenho uma pira que eu fico, nossa, tal coisa é incrível, né? Meu querido, ele sempre se acaba de rir comigo, porque do nada eu lembro de alguma coisa, ficou... Um dia desse eu tava bem assim, nossa, a cebola, ela é incrível, né? Ela combina com tudo. Qualquer comida, em todo lugar que a gente vai,
tem uma cebolinha como tempero, né? Então, às vezes eu fico analisando muito. Eu acho que é uma coisa que eu venho aprendendo muito mais a observar, sabe? A ter um olhar mais analítico da coisa. Porque eu sou canceriana, né, gente? Emocionada e tal. E eu sinto que às vezes eu deixo as emoções atropelarem. E é uma coisa que é o meu ponto fraco. Você não pode falar, ai, se eu fosse indiara, eu não faria dessa forma. Ou se eu fosse indiara, eu faria de tal forma. Porque você não é eu. E eu não sou você. Então, esse bate-papo de hoje é um bate-papo meio leve e. Como é que fala? Curto e grosso. Pra você analisar. Porque às vezes você tá em uma relação. Eu tô falando em qualquer tipo de relação. Relação de amizade, de familiar, amorosa. E você tá, ai, porque se fosse eu, porque se fosse eu, porque se fosse comigo. E perceba, toda vez que você se comunica dessa forma, você já vai criar um bloqueio na pessoa. Porque você vai falar, a minha primeira reação quando a pessoa falar, se fosse eu vou falar, tá, mas não é você. E aí? Então, sempre pergunte, você quer minha opinião? É uma coisa que eu acho muito bonito, o movimento que eu venho tendo com minhas amigas ultimamente, que é tipo assim, amiga, quando uma amiga conta um desabafo. Amiga, eu sempre também deixo a porta aberta, né? Pra, olha, tô aqui, se eu quiser só desabafar, se quiser ligar e tal. E aí eu falo, amiga, você quer só desabafar? Quer ouvir minha opinião sobre isso? Eu posso falar? Porque às vezes a pessoa, não é nem que ela não queira ouvir, mas ela não tá pronta pra ouvir naquele momento. Entendeu? Isso eu tava lembrando a ideia desse podcast. Gente, as ideias fluem assim pra mim. Minha mente é criativa na comunicação. A minha arte é a comunicação, né? Eu sei que eu escolhi o curso certo por isso, porque comunicação social com habilitação e jornalismo é o jeito que minha mente funciona pra conectar, pra expressar. Eu vou estar sempre ali. Na comunicação eu consigo elaborar as minhas ideias. E aí, a gente tava conversando sobre uma situação que ela tá passando. E eu falando dessa evolução dela do ano passado pra cá, pra lidar com essa situação. E eu falei pra ela, eu falei, velho, é muito bonito ver esse seu processo. Aí eu falei, né? Agora eu falei com ela. Eu falei, ano passado, quando veio, por mim, isso já tinha sido resolvido. Mas eu sabia que você não tava no momento que você precisava descobrir tudo isso que você tá descobrindo agora sozinha. Então a gente precisa começar a se colocar nesse lugar, porque às vezes vamos nos afastar de pessoas que amamos muito, porque queremos que essa pessoa seja que nem a gente. Eu já tive um pouco essa mania, principalmente mais nova, né, de querer que a pessoa seja não igual a mim, é impossível, sei, mas que, tipo, meio que convencer aquela pessoa de que, cara, eu tô, tipo assim, o jeito que eu tô falando isso é o jeito certo. O jeito que eu tô lidando com isso, o que eu lidaria com isso é o jeito certo. E precisamos entender que, de acordo com a realidade que ela tem gente que não vai ser do embate. Eu acho que quando eu era mais nova, eu era muito reativa, né? Muito impulsiva. E a maturidade vai trazendo isso pra gente, de analisar melhor, de dar uma respirada. Aquela respirada funda, a gente já fez exercício aqui de respiração, né, aprendiz? E estamos nesse constante aprendizado. E eu acho que tem coisas que, por mais que você dê um conselho, que tem aquele ditado, né? Quem não ouve conselho, ouve coitado. Eu amo esse ditado. Quem não ouve conselho, ouve coitado. Também tem vezes que você vai escutar um conselho e vai dar mal, ou que você não vai escutar, vai dar mal também. Tem que viver. Tem que viver. Tem muita coisa que a gente tá se perguntando. E aí, essa aqui eu tô falando. Eu vou falar uma fala. Vou falar uma fala redundante, né? Vou repetir uma fala do meu amigo Adolfo, editor e diretor criativo desse podcast que vos fala. De que se tem dúvida, você já tem uma resposta. Né? Se você tá com muita dúvida de algo, é que você já tem uma resposta, né? De que, né, talvez não. E, enfim, eu acho que às vezes a gente tá procurando resposta no outro, querendo que o outro seja a gente, que decida por nós. Eu tava escutando um podcast que é muito bom para dar nome às coisas. Natália, o nome dela. É muito bom, muito bom, muito bom. Eu super recomendo esse podcast. E aí ela tava falando desse lance de que a gente tem... tipo, por muito tempo nossos pais decidiam pra onde a gente ia, pra onde a gente não ia.
E aí a gente chega uma fase da vida que temos que tomar as nossas próprias decisões. E aí perguntamos pro outro, o que é que você acha? Né? E aí, se a gente tá perguntando, beleza. Esperamos uma opinião ali. Mas que você tem a resposta, né? Às vezes a pessoa, e é por isso que nós vivemos em comunidade e precisamos um do outro, ela vai te guiar pra poder achar aquela resposta, né? Que foi que nem de ontem pra hoje, eu tô um pouco mais ansiosa do que o normal. E aí eu tô procurando ainda entender de onde veio isso. Eu sei que se eu estivesse na terapia, eu ia sentar, ela ia me direcionar pra achar o gatilho dessa ansiedade. Então, se eu fosse você, hoje, eu pararia e analisaria como estão as minhas relações. Eu parei pra analisar minhas relações agora, né? E nessa semana. Tô muito feliz com o Adolfo. Amigo, você tá editando agora, né? Te amo, nego. Tô muito feliz com a presença de Adolfo aqui. Tô muito feliz pelas pessoas que eu amo estarem nesses altos e baixos, mas estarem bem. Aí tô triste porque, né, como eu falei, vovô, a perda de vovó, o luto, tá longe de manhã. Tô feliz com outras coisas, triste com outras, mas são coisas que eu preciso viver. Porque você pode estar numa situação muito melhor ou pior que a minha, mas você não sou eu e eu não sou você. Tá parecendo papo de maluco, né? Mas não é não. É só essa sensação mesmo de que se você parar pra analisar, vai te ajudar até não se comparar tanto e a não pesar o seu processo, né? Eu fiz um Reels no meu Instagram, que aí eu coloquei, vou até pegar aqui o celular. Eu coloquei 10 conselhos 10 conselhos de uma jovem que furou a bolha de uma família de baixa renda. E, enfim, tem menos de 24 horas que eu postei esse Reels e ele tá, né, na estratégia da coisa, ele tá indo bem, né? Já tem 53 salvamentos, 10 mil visualizações, 663 curtidas, vários comentários, e aí tá me dando novos seguidores. E é um Reels que foi do meu coração, né? Então a gente às vezes tá vendo um monte de estratégia e fala, poxa, nossa, se eu tivesse em tal lugar, por exemplo, eu sinto que muitas das coisas eu não consegui monetizar meu conteúdo é porque eu não tenho um contato de alguém. E, tipo, de um contato de uma rede ali mesmo, sabe? A rede de contatos, por exemplo, de quem tá no Sudeste. Que parece que é onde as coisas fluem, infelizmente, né? E aí eu sinto que tem muito contato ali que eu queria. E eu não consigo agora porque eu tô morando em Portugal. E não tá no meu plano voltar a morar no Brasil. E aí às vezes eu fico, nossa, se eu tivesse em São Paulo. Às vezes a gente tá nessa, né? Se eu fosse outra pessoa, ou se eu fosse tal pessoa, ou se eu estivesse em outro lugar. E esquece de ser até o presente e o que é que você tem. A manutenção e as ferramentas que você tem. E aí eu tô fazendo um curso de marketing, né? Que eu falei. Ele é um curso denso, gente. E eu ainda tô. Por isso que eu ainda tô finalizando ele. E fala muito disso, né? De você ser autêntica. E é uma coisa que eu acho que é por isso que eu tenho uma comunidade que eu tenho. E é por isso que você me escuta. Porque eu sou autêntica. E eu gosto muito de ensinar, né? O que eu sei até aqui. E hoje, conversando com essa amiga minha aqui, que é iniciada digital, eu fui ensinando algumas coisas pra ela. E lembrei, né? O que eu sou boa aqui, as ferramentas que eu tenho. Falando, cara, eu não preciso me desesperar, eu não preciso pensar, nossa, se eu tivesse 100 mil seguidores, eu sei que eu vou chegar lá. Então tenta, a ideia desse podcast, desse episódio de hoje, na verdade, é aliviar um pouco essa tensão que a gente coloca, sabe? O meu querido falou essa semana, né, nesse dia que eu tava mais ansiosa, ele falou, tu se cobra demais. E eu me cobro demais. Então, linda, lindo. É pra você agora respirar. Saber que você é você, eu sou eu. Como diz o velho Gil, quem sabe de mim sou eu. Tô pra tatuar isso. Inclusive, olha, quem tá aqui no Porto, Adolfo, tá pra tatuar aqui. Fazer um flash tattoo esse mês. E eu vou fazer uma tatuagem com ele em homenagem à vovó. Ele tá criando desenho, tá a coisa mais linda. Tô muito feliz. Então, esse mês de outubro vai ter essa sessão de tatuagem. Fica ligado no Instagram, @sevaibora, que eu vou colocar mais informações por lá. Talvez quando esse episódio for ao ar, a gente já vai ter data, então fica atento à descrição do episódio. E é isso. Às vezes estamos idealizando, se eu fosse tal coisa. Se você tá se perguntando tanto a vida como o se
E se? E se? E se é porque talvez você deva mudar de caminho. E eu sei que mudar de caminho é, é desafiador, dá medo, dá frio na barriga. Mas é clichê, eu sei, nega, eu sei que é clichê que eu vou falar. Mas para grandes mudanças sempre tem um caos que antecede, sabe? É isso que eu tô me segurando. Afinal, olha, esse caos que tá esse ano, menina, menino, é porque as coisas vão melhorar e grandes mudanças positivas irão acontecer. Então relaxa, respira. Dentro das condições que você tem, se cuida. Se cuida no sentido mesmo de se abraçar, se proteger, se preservar, sabe? Eu tenho muita tendência a não enxergar as experiências que eu tive como, nossa, que merda, que porra que eu vivi isso. Não de uma forma romantizando tudo ou achando que tudo vai ser lindo, mas eu tento sempre ver um aprendizado, né? Aprendi com manhã. E tem situações que são merda, fodida, que eu não queria ter vivido, que eu não precisava ter vivido, mas que de alguma forma, pelo menos erros que eu já cometi ou situações traumáticas que não foram boas e que me impactaram negativamente, que eu não queria ter vivido e que eu não quero nem ressignificar, mas que me ensinaram alguma coisa, seja ela positiva ou negativa. Então tenta ter esse autocuidado, né, de você é você na sua essência, se conectar com você na sua essência. Porque nós precisamos do outro pra viver. Precisamos, a gente vive em comunidade, não dá pra se isolar. Acho que depois da pandemia a gente se isolou muito, né? Eu tô bem feliz que agora eu tô conseguindo marcar com mais pessoas. Quero fazer um encontrão aqui no Porto com as pessoas que me acompanham e tal. E ainda assim, né, com a demanda, de diferença de data, de agenda, eu tô tentando me conectar com mais pessoas pessoalmente, que a gente consiga tornar esse processo leve, né? De entender, pá, e tá, eu não sou o. Não sou. Vou dar uma situação que aí você vai ter. Eu vou contar essa história, e aí você vai ter a ideia dessa história, e vai falar, tá, às vezes eu posso fazer isso. E eu sinto que é muito isso. Hoje em dia, a gente vai se colocando tanto, aí se eu tivesse fazendo tal coisa, ou se eu fosse isso, ou se eu fosse aquilo, e esquece de que a gente é por isso que eu vejo tanta gente perdida. É uma coisa que eu, por exemplo, eu tenho muita certeza de quem eu sou, do que eu quero e do meu futuro. E eu vejo que isso é muito difícil para algumas pessoas. Então a ideia também de produzir conteúdo quando eu sento aqui e converso com vocês é dar esse discernimento, sabe? Ou até mesmo coragem para tomar algumas decisões. Eu tava conversando com Bruna, a Lima, que é da Irlanda. Você já conheceu a dinâmica, né? Tem Bruna Freitas de Portugal e Bruna Lima da Irlanda. E, enfim, eu tô torcendo muito que ela venha morar aqui em Portugal e tal. E aí, do nada, ela falou, amiga, vamos fazer um voluntariado, não sei aonde, enfim, não me veio com um plano pronto. E aí eu falei pra ela, amiga, eu não, tipo, como eu tenho muita certeza do que eu quero daqui pros próximos 2 ou 3 anos, eu falei, amiga, pra mim não dá. Eu tô gerindo uma empresa agora que eu quero que prospere. Eu tô com muitos projetos que eu preciso de tempo. Sério, eu nunca imaginei falar isso, mas, por exemplo, outubro, novembro e dezembro, eu não posso viajar porque eu preciso tempo certinho pra poder tirar esses últimos planos do papel. Que a vida aconteceu, né? A vida lá acontece. Então, eu teve vários imprevistos que não estavam no meu controle que diminuíram o meu ritmo. Mas é o meu ritmo. Ninguém igual a mim agora, tipo, que tá construindo a empresa, começou a empreender, teve um processo de exaustão, aí a avó morreu, e aí você sentiu culpa, e aí tudo girou, e aí você começou, parou, pausou, sabe? Ninguém, só eu. E aí ela falando isso, toda empolgada, eu falei, amiga, vai, eu te ajudo a construir isso, eu tenho vários contatos, vive isso. Eu, em diária, tenho muita vontade de fazer um intercâmbio voluntário, já tem um tempo. Só que não é o momento pra fazer um intercâmbio voluntário, porque agora eu preciso desse foco, dessa rotina, dessa disciplina pra os projetos que pra mim estão sendo prioridade nesse momento. Que é tirar minha empresa, prosperar a empresa, tirar a empresa do papel, botar ela ali, né? Então ela tá engateando, só tem 4 meses de empresa, e rodar a produção de conteúdo, rodar os infoprodutos que eu tô criando, tem 2 que eu tô subindo, que eu quero botar até dezembro. E eu não quero vender o meu tempo mais pra ninguém. No sentido de,
O voluntariado eu acho que eu faria hoje por um curto período de tempo. Quando eu terminei meu relacionamento, o outro relacionamento, ano passado, a primeira coisa que me veio à cabeça é, vou fazer um voluntariado, sabe? Porque aí eu queria, né, fiquei pensando, eu vou fazer isso, mas eu precisava de um tempo morando sozinha. Então, às vezes, você tem que entender o que é que você precisa naquele momento. E naquele momento eu precisava de um tempo morando sozinha, eu, no meu cantinho, no meu tempo, na minha paz. Precisava ter viajado sozinha. Eu precisava, sabe? Precisava esse ano ter feito o Caminho de Santiago sozinha. Precisava. Então, o que você precisa, você tem a resposta. Não é sua mãe, não é seu marido, não é sua namorada, não é seu filho que tem que te ditar isso. Você tem que entender o que você precisa, né? E o que faz sentido pra sua realidade. Eu vejo que temos essa tendência muito grande, né? De tentar ser outra pessoa, que a gente não é, pra caber na vida do outro. E isso é muito comum. Todo mundo já fez. Não tô aqui te julgando. Eu tô aqui te alertando, né? Não, eu não sei o que, é que você tá passando no momento, então não leva pro pessoal nesse sentido de, nossa, porque às vezes a gente fica se sentindo numa angústia como se todo mundo tivesse com a vida super resolvida, né? E cara, quando vocês me ouvem, vocês conseguem perceber que minha vida não tá resolvida, né? Eu quero resolver, tô resolvendo, tô no meu processo. Então eu falei, amiga, não é a minha fase. Eu vivi essa fase quando eu saí da Irlanda. Então, como ela tá na Irlanda, ela tá pensando em sair. Eu vivi essa fase já, em 2021, quando eu saí da Irlanda e fiquei 1 ano e meio rodando como nômade. Era pra ser aquela fase. Foi maravilhoso. A fase que eu tô agora, eu preciso da minha rotina, preciso da minha estabilidade de processos, né? De gerir meu tempo melhor. E eu não consigo parar tudo pra fazer um intercâmbio voluntário, por mais que eu ame a ideia e que eu ainda queira fazer. Então, tipo, minha meta de vida é aprender novos idiomas, mas agora que eu tô estudando, focada na produção de conteúdo, em gerir empresa, em marketing, tô lendo, tô consumindo conteúdo, eu não vou conseguir parar pra poder estudar espanhol, francês, italiano. Não dá, eu sou uma só. Então, entender quais são suas prioridades, suas demandas, você. Quem sabe de você é você. Tá bom, nega? Enfim, se eu fosse você, eu daria 5 estrelas aqui no episódio, seguiria e compartilharia com uma amiga. E essa amiga, quando você compartilhar, você fala, olha, eu sei que às vezes eu não te entendo, eu sei que às vezes pode parecer o que eu tô te dando de conselho que não tem sentido nenhum, mas eu tô aqui pra você, porque eu sei que você é você e eu te amo assim, eu te amo assim. Já manda, já encaminha pra ela com esse textinho, o combo. Ele fala pra ela depois, né? Eu espero que ela vá me escutar e aí ela vai seguir, vai dar 5 estrelas e vai deixar um comentário aqui. Lembra disso, tá? Você não é Indiara, eu não sou você. E é isso que faz a gente tão especial e tão diverso. E sempre a gente vai ter esses pontos, né, em comum, esses pontos diferentes. Mãe essa semana tava me contando uma história, né, que ela tem essa mania, né, de falar tipo assim, de expressar a opinião dela e foda-se. Aí ela, hoje em dia, por que tu não aconselha ela? Ela te ouve. Ela me contou na situação lá. Eu falei, manhã, eu não vou dar opinião pra quem não me perguntou. Cada um sabe o que faz, todo mundo é adulto, né? Quando eu tiver meu filho, minha filha, eu vou tentar ter uma educação positiva pra guiar ali, né? E enquanto for criança, educar de uma forma positiva. Mas não estamos no controle de nada, nem da gente, imagina do outro. Então, parar também com essa mania de impor o que a gente acha, o que a gente faria, o que a gente sentiria, né? Então, é isso. Se quiser mandar pra sua mãe também ou pro seu pai, que às vezes tá aí te julgando, ô tio, ô tia, para, seu filho nasceu pro mundo, viu? Eu já dei aqui, ó, o pitaco, tá vendo? Olha eu aqui. Se eu fosse o senhor e a senhora, não seria tão mente fechada com seu filho e com sua filha. Mas como eu não sou, espero que vocês tenham uma relação cada vez melhor. E que conversem, dialoguem. No final das contas, aprendiz, quando entramos no diálogo, abrimos nosso coração, aprendemos nossos limites e dialogamos sobre isso, não esperamos que o outro adivinhe, as coisas ficam melhores. De uma forma em que deixe todo mundo confortável, apesar de que em alguns momentos a gente vai ter conversas difíceis e que são necessárias. É esse equilíbrio da vida adulta, né? Quando eu venho pra cá, não venho com resposta não, eu venho com mais pergunta mesmo. Mas, se eu fosse você, faria esses exercícios, essas questões aí e tentaria buscar uma solução
pra o que tá te aperreando nesse momento, de uma forma leve. Tenta, tá bom? Vamos tentar. Se não conseguir, tá tudo bem. Semana que vem, próxima quarta-feira, eu te espero aqui pra gente conversar de novo e se acolher. Um cheiro, aprendiz. Um cheiro. Lembra aqui de dar 5 estrelas. Olha, todos os links, YouTube, Instagram, TikTok, tá tudo aqui na descrição do episódio. O Apoia-se também, que eu tô ainda analisando, tá? O que eu vou colocar no Apoia-se, se ele vai continuar. Aviso pra vocês logo menos. E é isso. Obrigada, Adolfo, pela edição e por estar aqui comigo esse mês. Um cheiro. Tchau, tchau.